Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 11. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Este, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Logo os seus pés e artelhos se firmaram, e, dando um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, vendo andar e louvar a Deus, e reconhecendo ser este homem que se assentava a esmolar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e pasmo, pelo que lhe acontecera. Atos, capítulo 3, versículo 1. Já afirmamos que o fluido magnético se escapa também dos olhos. Existem mesmo certos magnetizadores, que não prescindem da ação dos olhos simultaneamente com os passes, como D'Urville e Reno Bajolais. Entendem eles que, se admitimos que o olhar de certas pessoas pode influenciar outras, temos que admitir igualmente, que o olhar doce e benevolente de um indivíduo simpático, de saúde equilibrada, exerce uma influência ou ação benéfica. Nesse sentido assim, se exprime o Dr. Passavant. A força mágica do olhar executa milagres. Cada olhar que fixamos de maneira constante, mesmo a grande distância, encontrará em breve os olhos aos quais é dirigido. Do mesmo modo, cada pessoa que encontra um olhar, que lhe é fixamente dirigido, se sente tocada magicamente. Não há ação e reação, a relação magnética logo se estabelece. Pondera D'Urville que o olhar deverá ser dirigido sobre o doente, ou sobre a parte do corpo que se quer acalmar, e que, se, em vez de olhar docemente, o operador olha com dureza e energia, a ação seria excitante, e o resultado procurado não seria alcançado. Alguns indivíduos são dotados de uma força excepcional, e são capazes de dominar os mais ferozes animais. Célebre é a experiência feita por La Fontaine com um leão, em Tours, no ano de 1840, sem que ninguém soubesse da sua intenção. Aproximando-se da jaula, La Fontaine fixou seus olhos nos da fera. Em alguns instantes, não podendo suportar mais, o animal fechou os olhos. La Fontaine, depois de dirigir o fluido magnético sobre a cabeça do leão, durante o espaço de 20 minutos, conseguiu fazê-lo dormir profundamente. Aventurou-se então, tocar com todas as precauções, uma das patas que se encontravam junto das grades, picando-a em seguida, sem nenhuma oposição. Convencido de que havia produzido o efeito desejado, o magnetizador introduziu a mão na garganta do animal, com grande pasmo das pessoas presentes, que não ousavam acreditar naquilo que viam. Com os passes de dispersão, o leão abriu os olhos, recuperou a sua atitude, o que não animava, a que se renovassem aqueles toques. Inteiramente contrários foram os efeitos da ação do mesmo magnetizador sobre uma hiena. Logo que sentia o fluido, dava a ela sinais de inquietação, desde então não mais sossegava, chegando aos paroxismos do furor. Com a renovação das tentativas, o mesmo ímpeto, e o mesmo furor. Por último, bastava somente a presença de La Fontaine no pátio, para que a fera se debatesse assustadoramente, a ponto de o proprietário pedir insistentemente ao magnetizador para que não voltasse, pois temia, a despeito da solidez da jaula, um grave acidente. Um jovem médico e 2 companheiros seus, conta-nos o mesmo autor, tendo lido em um livro que antigos mágicos, pelo poder do olhar, conseguiam a morte de um sapo, resolveram fazer a experiência, embora nada entendessem de magnetismo. Colocaram o sapo em um vaso de vidro de paredes muito altas, impedindo, de start, que ele conseguisse escapar. O jovem doutor cruzou os braços, e começou a olhar fixamente o sapo à distância de cerca de 2 pés.
Durante os 10 primeiros minutos, os observadores não notaram nenhuma modificação na pessoa do experimentador. Depois, seu olhar passou a exprimir uma situação de descontentamento e de contrariedade. Uns 10 a 15 minutos depois, o doutor insensivelmente se aproximou mais, a 3 ou 4 polegadas do sapo. Após 15 minutos, mudou a posição dos braços, fechou as mãos, apoiando-se sobre elas. Parecia que crispavam. Seu olhar tomou a expressão de cólera. De 15 a 18 minutos, seu semblante tornou-se sucessivamente muito vermelho, em seguida muito pálido, abundando em suores. A 18 minutos, o sapo estourou. Quanto a este último, nada havia notado, a não ser que mantinha também os olhos cravados no doutor, fazendo-o experimentar uma sensação muitíssimo desagradável. Nesse duelo perigoso, acrescenta ainda La Fontaine, se o operador fraqueja, o fluido do animal poderá dominá-lo completamente, com risco da própria vida. D'Urville confirma plenamente essas observações, relatando-nos o perigo a que se expôs o abade Rousseau. Um sapo, provavelmente mais robusto que outros, dando sinal de grande excitação, resistiu à ação mortal do experimentador. Renovou este a experiência. Mas, sofrendo por sua vez a ação do animal, caiu sem sentidos, tendo sido encontrado pelo seu criado, quase morto, algumas horas mais tarde. Tornando a si, lembrou-se de que o sapo furioso dardejava sobre ele os seus olhares ameaçadores, e de tal modo fazia que, no fim de alguns instantes, se sentiu dominado por uma força que parecia emanar do animal. Quis resistir, mas fraquejou e caiu vencido. Não menos curiosa foi a experiência de La Fontaine com uma víbora de 15 polegadas de comprimento, colocada em um recipiente de vidro branco de 15 centímetros de diâmetro por 30 de altura. Os olhos da víbora prontamente fixaram os do magnetizador. Alguns minutos depois, ela se retraiu, mas continuando a olhar, em seguida, voltou à ação, batendo a cauda, silvando e movendo a língua triangular. Furiosa, ela tentava picar o recipiente. Seus olhos, dizia La Fontaine, pareciam fogo. Depois de 19 minutos de violentos esforços de parte a parte, o réptil se ergueu um pouco de encontro à parede de vidro, abriu a goela, alongou a língua e ficou imóvel nessa posição. Estava morto. E o magnetizador, vitorioso nesse duelo, foi curar-se de violenta dor de cabeça e banhar os olhos, que lhe ardiam, em água magnetizada. É sabido que certas pessoas são dotadas de um poder extraordinário sobre os cães. A esse propósito, segundo se pode ver na obra de Lawrence, conta-se que um indivíduo, atacado por um cão, e não encontrando no momento outro meio de defesa, tomou a resolução extrema de avançar para o animal, fixando nele, com energia, os seus olhos. Com a fuga imprevista do agressor, notou ainda que o cão se acovardara, dando a impressão de grande terror. Repetiu as experiências por diversas vezes, acabando por tornar-se um curioso profissional de apostas, enfrentando sempre com êxitos mais ferozes caninos, até que um dia ganhou verdadeira fortuna de um duque inglês, ao pôr em fuga os mais ferozes cães da sua famosa coleção. Não é necessário repetir o que conhecemos de conceitos vulgares, mas que no fundo revelam verdades incontestes. O olhar encanta, fascina, domina, subjuga, exalta, confunde, mata. O estado de fascinação, o chamado prise du regard dos franceses, constitui o exemplo típico do poder do olhar, muito usado pelos experimentadores hipnotistas. Esse estado se revela sob a influência de um olhar brilhante, de curta distância, em ambiente de luz muito viva e muito clara, sob a condição de que o sujeito fixe os seus olhos nos do operador. O efeito é surpreendente. Os olhos ficam desmesuradamente abertos, as pupilas dilatadas, o pulso de 70 passa a 120, e o sujeito tem o olhar fixo no do operador, seguindo sempre, sem mais abandoná-lo até receber o sopro dispersivo sobre os olhos, quando então, tudo volta à normalidade. Nessa situação, o paciente fica insensível, embora tenha consciência do seu estado. Nos passos que dá, para seguir os olhos do operador, os braços ficam imóveis. Uma figura sem expressão, uma verdadeira máscara petrificada.
Se lhe baterem, se lhe picarem a pele, não sentirá dor. Se o insultarem, nenhum músculo da sua face se moverá, nenhuma palavra proferirá, parecendo que outra coisa não se apresenta ao seu cérebro senão esta ideia fixa. Não deixar o ponto luminoso do olhar do experimentador. Em suma, nesse estado, segundo Morandi, o paciente se torna um perfeito boneco articulado. O estado de fascinação, chamado pequeno hipnotismo por J. Lewis, era provocado por este autor, por maneira singular. Ele punha o paciente a fixar espelhos rotativos, usados na caça de cotovias, de modo a alcançar os mesmos efeitos sobre o olho humano, seste lime roir alouetes. Os hipnotizadores apontam o exercício prático de, por meio da fixação dos olhos, fazer voltar uma pessoa que se encontra à sua frente. Em um lugar de reunião, onde muitas pessoas estejam assentadas uma após outra, fixe o homem o seu olhar nas costas de outro, a uma distância de 2, e mesmo de 3 metros, concentrando toda a sua energia na ideia de influenciá-la, e de fazê-la voltar. Vê-se primeiramente a pessoa visada fazer alguns movimentos de ombros, como se provasse o efeito de cócegas. A sensação cresce, torna-se mais nítida, molesta e obriga quase sempre a pessoa a levar a mão ao ponto fixado, e, finalmente, a voltar-se, como consciente do toque e desejosa de impedir a ação. Não é demais advertir que o magnetizador deve mostrar-se sempre cauteloso com o uso dos olhos para a cura das moléstias, não se esquecendo do conselho de Gautier, de que se trata de um órgão muito delicado, que requer cuidados especiais. Por igual, convém ter sempre presente no seu pensamento a condenação de D'Urville, de que fixar os olhos nos olhos dos seus semelhantes, para neles provocar o estado de fascinação, é uma prática brutal, de que o magnetizador não tem necessidade de usar. A mesma condenação é feita em termos veementes por Martins Velho. Aludimos aos fascinadores, que produzem o sono mediante a simples fixação do olhar, ou os que, como o abade faria, que, depois de haver feito sentar o passivo, lhe gritava de súbito ao ouvido, em voz retumbante: dorme. É certo que os olhos e a voz são veículos eficacíssimos do fluido magnético, mas estes processos, atuando exclusivamente sobre o cérebro, tendem a produzir o mesmo desequilíbrio nervoso, que se dá com o processo de Braide. Se compararmos agora estas manobras com os processos magnéticos, que empregam quase exclusivamente os passes, ver-se que eles diferem fundamentalmente entre si, pois que, enquanto que os hipnotizadores atacam exclusivamente o cérebro, perturbando-lhe o funcionamento, os magnetizadores, atuando pelos passes sobre o corpo todo, concentram especialmente os seus esforços sobre o epigastro e sistema nervoso ganglionar, procurando equilibrar o melhor possível a corrente nervosa, de maneira a obter a mais alta expressão da autonomia funcional do ser. Aqueles destroem pela fadiga o eu consciente, estes o elevam ao seu grau sintético mais elevado. O magnetizador tem nos passes, e nas imposições diversamente praticadas, um meio eficacíssimo para regular e graduar o sono magnético. O Dr. de La Sauzet escreveu uma obra notável sobre magnetismo animal, estudando com sagacidade e talento todos os seus fenômenos, sem se render aos preconceitos filosóficos e religiosos, católico que era, pois que encontrou no magnetismo verdades úteis à humanidade. Ao se lhe abrir o livro, encontra-se esta advertência: ceste-se unidade livre de Bonnefoy, Lecteur, palavras de Montaigne. E, na verdade, a obra plenamente justifica o conceito, revelando-se o autor, não só um homem de boa fé, mas sobretudo um homem de ciência, sincero e honesto. Mas, através desse admirável trabalho, surge um outro, que vem a cada passo citado, que é igualmente uma revelação de sinceridade e de coragem. É o livro do Abade Laubert, Li Magnetisme et li Somnambulisme devant lis corpis savantes, e a cor de Baume et lis Theologiens, que infelizmente, pelo tempo em que foi publicado, há cerca de 2 séculos, deverá ter se tornado raro. Não podemos deixar de transcrever, nesta altura do nosso trabalho, alguns dos trechos do Abade Laubert, apontados pelo Dr. de La Sauzet.
Faz o Abade referência à prática do magnetismo entre os padres do Egito, os quais, pela inoculação do princípio da vida, dobravam por assim dizer a atividade do sistema nervoso, para, em seguida, afirmar que eles tinham sobre a questão noções talvez mais completas do que as possuímos hoje. E continua. Os monumentos que revelam a ação curativa das mãos são em grande número. O templo de Isis, consagrado à natureza, continha hieróglifos, cuja tradução outra coisa, não revelava senão a ciência do magnetismo. Vê-se aqui um homem colocado no leito e diante do qual, um outro faz passes à distância, ali, um outro é submetido às mesmas práticas, mas colocado em uma cadeira, e na atitude de adormecido. Mais adiante, um operador dos mistérios egípcios segura um vaso de flores com a mão esquerda e com a direita exerce ação magnética de cima para baixo, exerce laction magnética em agissante de alto e em baixo, acolá, um vaso cheio de líquido, que recebe a mesma influência. Diodoro de Sicília exprime-se assim. Os padres egípcios pretendem que, do seio da sua imortalidade, Ísis prazerosamente manifesta aos homens, durante o sono, os meios de cura e indica, aos que sofrem o remédio próprio para seus males. Prosper Alpinus, no seu Tratado de Medicina dos Egípcios, diz que as fricções médicas, e as fricções misteriosas, eram remédios secretos de que os padres se serviam para as moléstias incuráveis. Depois de numerosas cerimônias, os doentes, envolvidos em peles de carneiro, eram levados para o santuário do templo, onde Deus lhes aparecia em sonho, e lhes revelava o remédio que deveria curá-los. Quando os doentes não recebiam as comunicações divinas, os padres chamados Oneirópolis adormeciam por eles, e Deus não lhes recusava o benefício solicitado. E reconhecendo a prática constante e habitual do magnetismo entre os egípcios, acrescenta: seria impossível que nesse longo perpassar de séculos essa faculdade do homem não encontrasse observadores. Encontrou-os, para gáudio dos padres pagãos, que a exploraram, em benefício próprio, dando crédito aos templos de Esculápio, Ísis e Serapis. Sabendo provocar e dirigir o sonambulismo, eles se valiam do indivíduo dotado da faculdade de vista à distância, e da previsão para torná-lo órgão do seu Deus no santuário do templo. Outros, nas suas crises, sentiam a doença dos que se aproximavam, viam o estado orgânico do doente, indicavam os acessos e os remédios. Quando, no estado de sonambulismo, o paciente indicava o mal e o remédio, e, como, ao despertar, não guardava a menor lembrança do acontecido, os padres, que haviam cuidadosamente recolhido suas palavras, persuadiam-no que tudo era obra de Deus. O que a história nos transmite acerca dessas curas nos templos de Esculápio, Ísis e Osíris, é, ao menos em muitos casos, a história mesma do magnetismo, e a prova de sua existência, e da sua eficácia em todos os tempos. Os padres da antiguidade facilmente se punham nas circunstâncias mais favoráveis, pelo exercício e pelo método, para fortalecerem a sua faculdade magnética. Fácil lhes era pôr seus consulentes em estado sonambúlico, quer pela imposição das mãos, quer pelas fricções aplicadas no silêncio da noite, quer pelos reservatórios magnéticos ocultos e dissimulados adredemente. Adotavam, além disso, vapores, perfumes narcóticos, certos sons harmoniosos de música, e muitos outros aparelhos, que lhes permitiam obter resultados mais completos e mais constantes. É, como se vê, um depoimento de alta significação, que o Dr. de La Sauzede põe diante dos nossos olhos, contrariando, assim, com absoluto destemor, as investidas dos negativistas, que não observam, que não experimentam, e que não estudam. Na cura do coxo colocado à entrada do templo, não devem passar despercebidas as minúcias da cena. Pedro, fitando os olhos nele juntamente com João, disse: "Olha para nós." A expressão portuguesa, fitando os olhos, parece-nos, não é bastante rigorosa. Do mesmo modo, a tradução latina, intuens autem in um petruscum Ioane, discite. Respice in nos. Ao nosso ver, a tradução do texto para o Esperanto nos dá a ideia mais precisa da ação. Cas Pedro, fique-se rigardante lin, cum Joano, diris. Rigardunim, tradução literal. E Pedro, olhando fixamente, com João, disse: "Olha para nós."
A tradução em Esperanto, como se vê, acrescenta ao verbo olhar o advérbio fixe, fixamente. Não se trata de uma questão meramente de preferência linguística, mas de precisão da ideia, que melhor está em consonância com os princípios gerais da magnetização. De sorte que Pedro olhou fixamente o coxo, e a este disse: olha para nós. É evidente que havia mister do encontro dos olhares, de modo contrário, não seria possível transmitir e receber pelos olhos os fluidos poderosos que iriam operar a cura. E também evidente que Pedro tinha segura intuição de que a cura que se ia operar não estava circunscrita tão somente ao corpo físico, mas, pelo merecimento do coxo, ela atuaria mais profundamente, restituindo-lhe a saúde da alma. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O olhar de Pedro e de João foi o olhar da fé, aquele que transmite os fluidos quintessenciados de amor e benevolência em socorro dos nossos semelhantes. A humanidade não pode ainda valer-se dessa prática maravilhosa, e dela obter instantaneamente os resultados que puderam conseguir os discípulos de Jesus. Aliás, estes mesmos algumas vezes coraram em face da advertência do Divino Mestre. Não o curastes, porque não tivestes fé. Essa mesma advertência nos acompanhará ainda por muito tempo, pois que nos faltam as condições essenciais de pureza, de amor e de fé. As experiências humanas provaram a evidência que poderoso é o nosso olhar, mas que também poderoso é o olhar dos animais. Resta-nos transmitir pelos nossos olhos, não os fluidos que dão a morte, mas os fluidos que dão a vida, os fluidos da salvação, cujo reservatório imenso está à espera da nossa deliberação, do nosso amor, da nossa fé e da nossa caridade. As vibrações curativas do plano espiritual, do plano divino, segundo a observação de Bertoletti, quando transmitidas por um canal puro, são carregadas de vida divina, vida que nada resiste, e diante da qual toda moléstia desaparece. Assim se explicam as curas instantâneas ou súbitas de moléstias graves julgadas incuráveis pela ciência médica. A subitaneidade da ação é a característica fundamental das curas de natureza espiritual. De sorte que a diferença entre a prática seguida pelos padres do Egito, incontestavelmente avançados no conhecimento do magnetismo, e a que deverá seguir o médium curador, está em que este não pode e não deve recorrer à astúcia de transformar um fenômeno natural, que está dentro da lei de Deus, em efeitos sobrenaturais ou milagrosos, com o fim de atemorizar, dominar ou de fazer proselitismo. Sócrates disse que se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. E Kardec comentou: o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. E essa é a mesma razão, porque a terapêutica magnética se socorre da terapêutica espiritual. Adendo. Estava já escrito o presente capítulo, quando a curiosidade nos levou a uma rigorosa busca na biblioteca da Federação Espírita Brasileira. Bem inspirado andamos. O compêndio, que reputávamos raro, lá se encontrava, perfeito, em excelente encadernação, como se fora dos mais modernos. Compreende-se a nossa exultação, e a nossa natural ansiedade. É que havíamos tomado como fiador, o doutor de La Sauzede, para decretarmos in limine a excelência do trabalho do abade Louberti. Daí a sofreguidão com que o compulsamos para, ao cabo da leitura, reconhecer que o fiador era, em verdade, idôneo, tal como o havíamos considerado. Efetivamente, a obra merece relevo. Trata-se de um estudo profundo, detalhado, consciencioso do magnetismo, embora, em alguns pontos, como é compreensível, por força da posição ideológica do seu ilustre autor, tenhamos que dele discordar. Logo na introdução do livro, nas primeiras palavras, surge esta confissão sincera. As conversas no seio de minha família, e nos meios mundanos me persuadiram de que o magnetismo, e os que dele se ocupavam, não mereciam senão o desdém e o desprezo.
habituado a encarar essa questão como mentira e, os que a defendiam como charlatães, ou loucos, ou velhacos, estava eu de há muito na posse pacífica dessa alta sabedoria que julga sem exame. Muita gente deplorou, e ainda deplorará, de minha parte, o abandono dessa sabedoria. Mas o abade ouvia, como enfileirados nessa ordem de coisas, nomes venerados nos meios científicos, como Son, Fouquier, Itard, Gersant, Ufeland, Coref, Passavant e outros, e entrou a cogitar de proceder a um exame rigoroso da matéria, dizendo consigo mesmo: se é uma verdade, vale a pena que eu a procure. Se é uma mentira, procurarei por igual, porque um erro verificado é uma verdade reconhecida. Surpreendeu o abade, certo dia, um gato adormecido. Era o momento propício para a experiência. Os autores recomendam que para magnetizar os gatos, é bom começar a operação quando eles se encontram em estado de repouso. E o abade fez a sua experiência. Sem dúvida, algum engraçado redator de folhetins, ou de artigos de dicionário de medicina em 15 volumes apontaria a maravilha, anunciando que um gato que já dormia apareceu, aos olhos do magnetizador crédulo, atirado ao sono pela sua ação magnética, ou melhor ainda, que se descobrir o segredo de despertar pelo magnetismo, os gatos que dormem desprevenidamente, mas deixam aos que fazem profissão de espirituoso explorar o assunto por esse prisma, sem contestar-lhes o monopólio. Por mim, acrescentarei somente que, depois de alguns minutos de ação magnética, querendo experimentar se poderia produzir sobre o animal os movimentos ligeiramente espasmódicos que os magnetizadores asseguram determinar tão facilmente sobre as pessoas magnetizadas, adquiri desde logo a convicção de que isso era realmente assim. Pude, à vontade, fazer agitar espasmodicamente, à distância, ora a orelha direita, ora a esquerda, e inúmeras vezes, com maior ou menor rapidez, produzi os mesmos fenômenos sobre a pata direita e a esquerda, alternada ou simultaneamente, como também sobre outras partes do corpo. Percebo, ainda uma vez, o efeito de tudo isso que ofereço à crítica, ao relatar esses detalhes. A culpa, porém, não é minha se os franceses procuram as mais das vezes rir do que instruir-se. Mais tarde, fiz experiências magnéticas deveras importantes e curiosas, tendo observado fenômenos sonambúlicos notabilíssimos. E unindo-me, a seguir, a Deleuze, que foi conduzido pelo estudo do magnetismo às ideias religiosas, como também a Georgette, igualmente arrancado, pela mesma via, ao materialismo tão comum entre os médicos, posso dizer como este último, em seu testamento. Novas meditações, e sobretudo os fenômenos do sonambulismo magnético, não me permitiram mais duvidar da existência em nós, e fora de nós de um princípio inteligente, completamente diferente das existências materiais, a alma e Deus. Nesse sentido, há em mim uma convicção profunda, fundada em fatos que julgo incontestáveis. Em diversos lances do livro, na defesa do magnetismo, o abade Loubert se torna veemente e vibrante. Sigamos, diz ele, um caminho mais proveitoso para a ciência, mais consentâneo com a dignidade de uma questão que interessa ao futuro do homem, tanto sob o ponto de vista filosófico, como sob o ponto de vista médico. Transcreve um episódio do Tratado de Sortilégios, de Grilaudus, ocorrido em Roma, quando um touro em fúria, conseguindo escapar-se, investiu ameaçadoramente contra a multidão que fugia. Surgiu então, um homem, destemido e resoluto, estendendo as suas mãos sobre a cabeça do touro. O animal estancou vacilante, para depois acalmar-se, e deixar que o prendessem, sem a menor resistência. Como recompensa da sua generosa ação, o herói foi levado para a prisão, pois pretendiam que respondesse a processo como feiticeiro. Agora, o comentário do abade. Punir um homem, porque possui ainda restos desse poder dominador, de que Deus dotou sua criatura sobre toda a natureza. É ignorância e a cegueira. Muitas vezes experimentei a influência do olhar do homem sobre os animais, e pude dominá-los completamente. Passemos, todavia, a apontar o resumo das principais conclusões, a que chegou o abade Loubert sobre o magnetismo. O poder magnético é uma faculdade natural comum a todos os homens. A faculdade magnética está submetida a todas as leis morais, que regem as outras faculdades do homem.
Ela tem também leis fisiológicas gerais e particulares. A ação magnética modifica o indivíduo e é também modificada por ele. Muitas objeções são devidas à ignorância e à presunção. No livre exercício de todas as nossas faculdades, há limites, há leis de que não nos devemos libertar e há também as de que não nos podemos subtrair. Todos os fatos negativos não destroem um só fato positivo. Os médicos, como os teólogos, não devem e não podem julgar o magnetismo, a priori, fazendo metafísica pura, porque esse estudo é também, e sobretudo, fisiológico e experimental. Os fenômenos magnéticos são, ora de manifestação lenta, ora quase instantânea. Embora a ação magnética seja o resultado da vontade, não está em seu poder produzir tal ou qual fenômeno que lhe agrada. Ela tem leis que lhe são próprias. A experiência mostrou que, na maioria dos casos, o indivíduo sonambulizado se revela de moral mais perfeita e mais religioso. Não é raro ver-se um sonâmbulo que, em estado de vigília, não tem sentimentos religiosos, passar a tê-los profundamente no estado sonambúlico e orar a Deus com fervor. O sonambulismo não é nem um estado de vigília, nem um estado de sono rigorosamente falando, é uma combinação desses dois estados, um modo particular de existir. Mais frequentemente, no sonambulismo, o sujeito conserva o uso de todas as suas faculdades, da sua própria liberdade, que se torna muitas vezes mais ampla e mais perfeita. O sonambulismo natural tem a maior analogia com o sonambulismo artificial. No sonambulismo, a alma não faz senão manifestar faculdades que ela já possuía. O estado moral habitual influi sobre a natureza do fluido magnético. É uma ação do homem. O estado moral atual também influi sobre o fluido magnético. Considerado nos limites de uma ação natural, há um bom e um magnetismo. Combate-se o magnetismo pelas falsas alegações atribuídas aos sonâmbulos. Ignoram-se as leis mais simples e mais comuns da fisiologia. A ignorância da fisiologia vem juntar-se à da física, nas suas leis e nas suas relações numerosas com o homem são ou doente. Daí as objeções pueris e ridículas. O estudo do magnetismo não ficou estacionário. Opuseram-se-lhe maiores obstáculos do que a química, cujo estudo oferece enormes dificuldades. Espíritos prevenidos truncam facilmente as citações, ou não escolhem senão as que coincidem com uma opinião preconcebida. A prevenção cega fere as regras da mais simples filosofia e contradiz os fatos mais comuns em relação ao homem em estado de saúde e de doença. A religião não tem necessidade dessa maneira de argumentar. Não é processo de honrá-la. É em virtude da ignorância das leis do magnetismo, que se assegura que ele é essencialmente imoral. O estudo sério, principalmente o estudo cristão do magnetismo, conduz o homem ao amor do seu semelhante, elevando-o perante Deus, fá-lo descobrir novos benefícios de sua divina providência ao contemplar a mãe amorosa, que aconchega junto ao seu coração, cobrindo de beijos, seu filho que sofre. Ele nos conduz ainda a reconhecer que nosso sentimento pelos males de nossos irmãos não nos foi concedido para nos atormentar, ou somente para nos fazer procurar alhures, os meios de lhes provarmos nossa boa vontade, e para exclamarmos como loucos: e não posso aliviá-lo com sacrifício mesmo da minha própria vida. Se pudéssemos colocar sempre junto de um doente cristão um magnetizador também cristão, se quiséssemos ver as ordens religiosas entregues ao mister, pelas irmãs de caridade, de aliviar os doentes pelo emprego desse meio, teríamos belas páginas a escrever sobre a faculdade magnética, sobre esse poder de praticar a caridade para com os entes sofredores. Poderíamos assim responder a muitas páginas amargas, injustas, superficiais. Seria necessário que examinássemos a fundo a piedade, e que indagássemos da nossa sensibilidade. Um sentimento interior parece dizer-nos que podemos, que devemos aliviar o doente, que nos agrada, apertar em nossos braços aquele, que consolamos em seus sofrimentos. E assim termina. Nossa tarefa está concluída. Resta-nos augurar que a ciência magnética encontre um pesquisador versado em fisiologia, que seja cristão, que saiba atar os laços que existem entre o mundo físico e o mundo moral, e que seja intérprete imparcial da verdade científica e da verdade divina.
Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, fluido magnético, força mágica, passes de dispersão, água magnetizada, estado de fascinação, hipnotismo, magnetismo animal, sono magnético, ação curativa, ciência do magnetismo, passes à distância, sonambulismo, imposição de mãos, plano espiritual, natureza espiritual, médium curador, poder magnético, leis morais. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.